Imagine-se transportado para um reino onde as regras padrão da realidade não se aplicam mais e onde todas as sensações e experiências são completamente alienígenas. Você acabou de imaginar uma viagem padrão à sala do cirurgião. Com o poder da medicina moderna, há décadas somos capazes de colocar pacientes em estados de inconsciência profunda, desconectando-os temporariamente do mundo, graças à anestesia. Uma noção curiosa, porém, é que essa aparente desconexão poderia ser semelhante a entrar em um novo plano de realidade. Assim como nos sonhos durante nossas horas de sono regulares, algo acontece aqui, em nossos cérebros, em nossa pessoa ou em nossa essência, que muda tudo. Tanto que até mesmo as afirmações mais selvagens talvez não sejam tão improváveis quanto parece. Como sabemos, o conceito de universos paralelos, também conhecido como teoria do multiverso, é um dos tópicos mais intrigantes da ciência moderna. Em um nível básico, sugere que nosso universo é um de muitos, em meio a um vasto, potencialmente infinito mar de outros universos, que todos existem ao lado, ou paralelos, a nós. Cada um desses outros universos poderia possuir leis únicas da física, diferentes constantes, em algumas versões da teoria, talvez até variações de nós mesmos. Uma das versões mais proeminentes é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, que afirma que cada evento quântico cria uma divisão na realidade, com cada resultado possível acontecendo em seu próprio universo ramificado. Assim, após quase todos os eventos imagináveis, esse tipo de multiverso crescerá, a fim de conter cada resultado que já foi capaz de acontecer. Outra explicação importante sobre como os mundos paralelos poderiam funcionar vem da teoria das cordas. A teoria das cordas é uma conhecida candidata a uma teoria unificada de tudo, visando, como faz, consolidar a mecânica quântica com a relatividade geral, e, assim, decifrar a gravidade quântica. Funciona dizendo que na camada mais profunda, todas as partículas fundamentais são na verdade pequenas cordas vibrantes. A frequência na qual essas cordas vibram é então o que determina o que uma partícula será. Do ponto de vista de um multiverso, a teoria das cordas nos leva lá através do que é conhecido como paisagem da teoria das cordas, um amplo mapa de possíveis estados de vácuo, que todos poderiam servir para, novamente, criar diferentes leis físicas e constantes. Finalmente, há o conceito de obranas, abreviação de membranas, para considerar. Estes são fundamentais para certas variedades de teoria das cordas, particularmente a teoria M. Em suma, embora nossas vidas cotidianas sejam limitadas a 3 dimensões, as branas podem ser multidimensionais. Por exemplo, uma brana unidimensional é uma corda e uma brana tridimensional poderia ser o universo. Mas, a teoria M pergunta o que acontece se subirmos mais alto? E se as branas que nos formam podem se estender até 11 dimensões no total? Isso significaria que nossa realidade seria realmente apenas uma brana 3D, embutida em um espaço de dimensão superior, com universos efetivamente paralelos existentes em, ou sobre, os níveis superiores. Tudo isso é bastante alucinante, então como vamos do aqui, para a sala de cirurgia do hospital e a cirurgia? A possível, ou provável, ponte vem através de outro campo de pesquisa crescente, e cada vez mais emocionante, a verdadeira natureza da consciência. Em termos simples, consciência é o estado de estar ciente de ser capaz de pensar sobre sua própria existência e arredores. É um aspecto fundamental do que significa ser humano. Mas, como estão as coisas, não temos uma compreensão real de como desenvolvemos a consciência. Não está lá apenas por mágica, mas também é extremamente difícil de rastrear, quantificar, medir, de entender. O cérebro humano, em geral, contém uma média de 86 bilhões de neuroníons e é sem dúvida um dos maiores mistérios da ciência. Mas, de acordo com a maioria das teorias, é através do cérebro que devemos peneirar se alguma vez esperamos resolver a consciência. Se a consciência é um produto físico, o que muitos acreditam que seja, então o cérebro é o que guarda a chave. E estudos cada vez mais complexos estão em andamento. Para outros, porém, há motivos para pensar que, na verdade, a consciência não depende de nossos cérebros. Acredita-se, em vez disso, que ela existe independentemente de nossos corpos, mais como uma energia universal do que um produto individual.
Outros então até se perguntam se toda a matéria poderia ter alguma forma de consciência, ou o potencial para isso, pelo menos. E é mais ao longo desses caminhos que podemos forjar uma ligação entre passar por uma cirurgia e visitar outros reinos. Porque, se nada mais, sabemos que a consciência não é um estado estático. Sabemos que pode ser alterado por fatores externos, como quando uma pessoa adormece, ou quando toma certas substâncias, ou durante uma experiência de quase morte. Argumentavelmente, porém, nada altera nossos cérebros de forma tão intensa ou confiável quanto a anestesia durante a cirurgia. Em um nível prático, o que é conhecido como anestesia geral, ao contrário de local ou regional, é administrado para garantir a perda total de consciência e sensação durante uma operação. Seu nome, do grego, literalmente significa sem sensação. Tire isso e a cirurgia seria infernal e impossível. Mas, graças ao estado controlado de inconsciência que ele proporciona, os cirurgiões podem cortar livremente nossos corpos para combater o que nos aflige. A anestesia funciona interferindo na capacidade de nosso cérebro de processar informações sensoriais e criar memórias. Sinais-chave que normalmente são transmitidos ao cérebro o tempo todo são interrompidos. A atividade neural responsável por isso, até certo ponto, a atividade responsável pela consciência, é suprimida. O paciente está completamente desconectado dos estímulos externos. Eles estão em um estado completamente alterado. Exceto por quaisquer problemas, eles são colocados para dormir, e é como se eles nunca existissem na mesa de operação. Essas condições, embora comuns em termos de frequência de uso da anestesia em todo o mundo, são tipicamente incomuns para a pessoa que está sendo anestesiada. Para a maioria das pessoas, fazer uma cirurgia maior não é uma coisa regular. No entanto, é bem sabido que a anestesia pode induzir algumas experiências altamente surreais. Os pacientes muitas vezes não estão cientes da passagem do tempo, raramente têm alguma memória de qualquer estágio do procedimento que tiveram, eles costumam lembrar de ter os sonhos mais estranhos. Por um breve período em que está funcionando em seu corpo, é como se ele transformasse seu cérebro em outra coisa completamente. E, em última análise, mesmo agora, a anestesia afeta nossos cérebros de muitas maneiras que simplesmente não entendemos completamente. Geralmente, na ciência e filosofia convencionais, a ideia de ser transportado para outra dimensão alterando a consciência não é aceita. Mas, nas margens do pensamento convencional, há rumores. Como na teoria da simulação, que sugere que a realidade é uma construção totalmente artificial, uma simulação executada por potências superiores. Em algumas versões, nossos cérebros então dobram como uma espécie de torre de sinal conectando-nos a essa estrutura mais ampla e superior. Então, para os teóricos da simulação, talvez a anestesia seja suficiente para embaralhar esses sinais e oferecer um vislumbre dos reinos que normalmente não podemos ver. Talvez abra falhas na simulação. No outro extremo da escala, porém, há o fenomenalismo, que afirma que os objetos físicos são definidos apenas em termos de experiências sensoriais. Se este for o caso, então estados alterados de consciência, como passar por uma cirurgia, são, mais simplesmente, maneiras diferentes de perceber uma realidade que já está lá. Não há mundos paralelos exatamente, mas há o que podemos normalmente experimentar e o que não podemos. Nesse sentido, talvez a anestesia seja mais como um levantador de véu para nossos sentidos, com toda a estranheza que vem com ela na verdade sendo uma série de revelações sobre o que sempre esteve lá.